Todo estudo, todo trabalho, toda felicidade, todos os dias da sua vida que você vai viver e que você já viveu, toda essa tristeza, tudo isso para você morrer num dia qualquer. Essa é uma frase dita por Dostoiévski, não exatamente dessa maneira, mas toda essa vida para você morrer em um dia qualquer. Essa frase é dele. É curioso, não é? A gente pensar que todo o sofrimento que a gente passa na vida, tudo aquilo que você sonha adquirir, tudo aquilo que você já almejou, pode acabar com você simplesmente pisando errado, caindo na quina de uma escada e morrendo. Não importa o quão forte você é fisicamente, o quão resiliente você seja, caiu, bateu a cabeça, deslocou o pescoço e você tá morto. A morte é um tema muito complexo, porque independente da sua religião, independente do que você acredita, se você é um bandista, se você é cristão, se você é budista, se você é muçulmano, independente da sua crença, a morte é um tema real. Não importa quem você seja, não importa qual a sua classe social, a morte vai te pegar, ela vai te buscar. E eu não falo isso com melancolia, eu falo isso até com um certo alívio, porque a morte ela nos dá ânimo para vivermos. Qual a graça seria de viver a vida se soubéssemos que ela é eterna? Qual a graça de apreciarmos mais um nascer do sol se sabemos que temos infinitos pela nossa frente? Isso pode parecer esquisito, mas a morte tem seu lado belo. Talvez seja por isso que costumamos enfeitá-la. Mas eu não vim trazer nenhuma mensagem desse tipo nesse vídeo. Eu vim te fazer refletir sobre o seguinte ponto. Por que você teme tanto a morte? A única coisa comum entre todos nós é que a morte é real. Talvez nenhum ato de matar um inocente seja uma coisa comum entre todas as culturas, já que existe a chance de existir uma cultura nesse exato momento que tem como um princípio sacrificar um outro ser humano para acabar com os males daquela região. Isso já aconteceu. Isso deve acontecer ainda hoje em dia. Isso vai continuar acontecendo porque a crença humana é diferente para todo mundo. Não é um padrão. A morte, o que uma vez eu costumei pensar que seria a única coisa, a morte de um inocente, a única coisa que poderia unir todo um país, toda uma sociedade, todas as pessoas da face da Terra, talvez não seja um consenso. Talvez a dor, mas tem pessoas que gostam da dor. Então eu cheguei à conclusão de que a morte, mas não a morte de um inocente, mas a própria morte, a sua própria morte, é um consenso. Todos nós vamos morrer. Não existe meio termo, não existe falácia nessa frase. Existe um fato. Todos nós vamos morrer. Uns com mais arrependimento, outros com menos. Mas o fato é simples. Nós vamos morrer. E você vive sua vida repetindo os mesmos atos a cada dia, sem aprender nada novo, sem conhecer pessoas novas, focado em scrollar no Instagram, em rir de um meme que você acha engraçado por 2 segundos, elevar sua dopamina e evitar ter uma conversa consigo mesmo. Você está satisfeito? Eu não tô aqui para bancar o coach emocional, coach motivacional, eu não tô nem aí para isso, honestamente. Eu estou refletindo comigo mesmo para depois eu assistir esse vídeo e pensar sobre minha própria vida. Quantas vezes não contamos a mentira para nós mesmos de que é só mais uma vez? É só mais esse erro?
É só mais esse xingamento. É só mais essa hora perdida. É só mais. É só mais uma oportunidade desperdiçada. Sempre gostamos de dizer que temos mais uma chance. Mas e se a sua última chance fosse hoje, você aproveitou ela direito? Se esses 84.600 segundos que você tem no dia fossem seus últimos, você aproveitou eles direito? Você tem vivido à altura daquilo que Deus te ofereceu? E aqui eu não tô falando de religião, eu não tô falando de nada disso. Eu tô falando da vida. Você tem vivido à altura da sua própria vida? Porque quando você chegar lá no juízo final e você estiver diante daquilo que você acredita e você tiver que dizer como foi sua própria vida, não estou falando de céu nem de inferno, mas de uma conversa honesta. E aquele que estiver diante de ti te perguntar: por que estás aqui sem cicatrizes? E você dizer: mas que cicatrizes? Por que eu devia ter cicatrizes? E o outro disser simplesmente assim: que pena. Não tinha nada que valesse a pena pelo que lutar. É uma frase que eu vi hoje. E quantas vezes nós abandonamos nossos próprios sonhos, nossos desejos, em promessa de um amanhã que nunca vai chegar, em promessa de ter mais dinheiro, em promessa de ter mais um bem material, em promessa de ter mais tempo. Não existe mais tempo. Só existe o agora. E você tá aqui me ouvindo. Então talvez nem isso exista de verdade na sua cabeça. Porque você não tá disposto a mudar. Não inconscientemente, mas por vontade própria. Você tá aqui. Você tá desperdiçando a única coisa que nunca volta. A vida. O tempo. O tempo que você tanto reclama que é pouco, que passa rápido. Você o desperdiça aos montes como uma torneira aberta no deserto. E reclama que não tem tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para os meus sonhos, eu não tenho tempo para esse empreendedorismo, eu não tenho tempo para estudar sobre investimentos. Eu não tenho tempo para dedicar-me a uma habilidade que eu sempre quis aprender. Eu não tenho tempo. E ao mesmo tempo, joga todo este tempo fora. Nós seres humanos somos criaturas interessantíssimas. Nos enganamos. Nós enganamos com tanta perfeição que somos capazes de enganar até a nós mesmos. Nos enganamos com palavras bonitas, com discursos ensaiados, com textos motivacionais de outros autores, simplesmente para não nos fazermos algumas perguntas. E às vezes nem são perguntas importantes, como algumas pessoas gostam de enfatizar. Não, perguntas simples. O que eu tô fazendo agora? Eu tô sequer colocando o mínimo de esforço naquilo que eu tô fazendo com minhas mãos agora. Eu tô simplesmente fazendo tudo no automático enquanto eu tô pensando em 3, 4 coisas ao mesmo tempo e, meu Deus do céu, o que que esse moleque tá falando? Por que que eu tô me sentindo ansioso só de escutar o que esse cara aleatório na internet tá falando? Porque é verdade. A morte te assusta, mas perder tempo não. Planejar seus sonhos parece difícil demais, mas passar horas na frente do celular dizendo que tá sem tempo
Não, não é difícil demais. A verdade é que seu cérebro tá cansado. Você se viciou tanto em dopamina que você já tá cansado de viver essa vida. Você se sente vazio, perdido, frustrado e deprimido. E acha que meia dúzia de vídeos motivacionais no TikTok ou no Instagram vai te trazer de volta à vida. Spoiler, não vai. Você tá simplesmente desperdiçando a única vida que você tem. Você não vai evoluir como alma se você é um bandista, como um budista. Você não vai evoluir, você não vai transcender, você não vai virar uma pedra se você acha que você vai reencarnar. Você não vai. Nada disso é real. Você não vai para o paraíso e ter 70 virgens, como os muçulmanos acham, e você muito dificilmente vai ir para o céu que nós cristãos cremos. Porque você sequer consegue ter a concepção da infinitude. Porque se você tivesse, você faria algo que ficasse pro infinito aqui. Mas nem isso você consegue fazer, não é? Seu senso de tempo é tão pequeno que você desperdiça todo o tempo livre que tem. E chama isso de lazer. Eu não tô falando pra você se matar de trabalhar, mas você ficar escolhendo vídeos no YouTube, perdendo tempo escolhendo uma série na Netflix, ou passando horas do seu dia tentando encontrar vídeos engraçados na internet, não vai te fazer descansar mentalmente. É a maior mentira que você tem se contado nos últimos 4 anos, desde a pandemia. 6 anos. A pandemia já tem 6 anos. Pois é, às vezes até eu me perco com o tempo. Pra você ver que isso não é um sintoma de eu não tô bancando aqui o juiz. Como eu falei, esse é um vídeo pra eu rever depois. Mas que serve pra qualquer um. Se você chegou até aqui, comenta aí. Se sentiu representado? Valeu.